processo de aceitação, ele começou quando eu tinha 15, 16 anos. Muito bem os meus sentimentos. Não consegui entender porque a vida inteira eu cresci com um modelo de relacionamento heterossexual. E eu não me via nesse modelo de relacionamento. Eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 13 anos. Eu lembro que na época, as meninas da minha sala, que não eram lisas, né, não tinham cabelo liso, elas já escovavam. Foi uma época que começou a febre das chapinhas. O meu primeiro contato com a aceitação foi quando eu me descobri enquanto lésbica. E apesar de saber isso desde que eu me conheço por gente, praticamente desde os 6 anos de idade, eu só fui aceitar isso aos 19. E foi um processo não tão complicado assim perante as outras pessoas, porque a minha família, como a gente é dividido em família de pai e família de mãe, a família do meu pai é uma família muito mais aberta, é uma família muito mais do meio LGBT. É tradicional, mas não é aquele tradicional tão extremista quanto a família da minha mãe. E eu vivi durante muito tempo com a família da minha mãe, desde o falecimento da minha mãe, aos 11 anos de idade. E aí eu sempre me oprimi diante das coisas, da família, que a família família extremamente religiosa. O meu processo de aceitação não foi tão doloroso quanto eu imaginei. Eu sempre tive muito apoio da minha família, nunca sofri represália pelo que eu sou e eles sempre me apoiaram muito. Eu acho que talvez porque eles também estejam na mesma condição, né, do sobrepeso. Eu tive essa questão de estar transitando entre os gêneros. Eu comecei a perceber isso depois, quando eu vim para a universidade, mas eu comecei a analisar desde minha infância, com meus 9, até um pouquinho antes, assim, uns 8 anos, eu comecei a jogar futebol. E ao mesmo tempo que eu comecei a jogar futebol, eu fiz balé. Então tinha essa questão das pessoas ficarem se questionando por que eu jogava futebol, que era algo socialmente considerado masculino, e depois o porquê que eu fazia balé, que é algo considerado feminino. E aí foi nessa questão, eu não ligava pra nada, eu era uma criança, eu não entendia o que era questão de gênero, questão de sexo. E aí eu fui e passou um tempo. Aí depois eu inventei de fazer judô e fiz ginástica junto. Aí meio que parece que o que aconteceu comigo naquele processo de infância voltou a acontecer na adolescência. Tipo, pessoas ainda que se questionarem. E no meio disso, os meus comportamentos, né, minhas questões de performatividade que eu tenho na sociedade. Para eu fingir que eu me sentia atraído por mulheres o tanto quanto eu me sentia por homens, porque eu não me sentia atraído por mulheres, mas eu demorei um tempo para poder entender que tudo bem eu gostar de meninos e que isso não faria a menor diferença. Eu entrei um pouco nessa febre, porque até então eu só ia pra aula, né? Eu estava no ensino fundamental, eu só ia pra aula de cabelo trançado ou então de rabo de cavalo, porque minha mãe falava que o meu cabelo ele tinha que secar esticado para não dar volume. Com os 18, quando eu comecei a estudar minha primeira graduação em Belo Horizonte, que a gente vai conquistando a independência financeira e pessoal, que eu acredito que o amadurecimento também faz parte, depois que você passa da adolescência, que você passa dessa questão hormonal, eu consegui ter mais forças para assumir isso para mim, obviamente em primeiro lugar. E a partir do momento que você se aceita em primeiro lugar, você consegue aceitar as coisas que vêm por consequente ou outras pessoas. Então, com 19 anos de idade, eu já sabia que eu gostava de mulheres e que eu era até então uma pessoa lésbica. Agora, os obstáculos que eu sofri foi quando eu passei por essa transição.
que eu ganhei peso, né, que foi logo depois da pré-adolescência para adolescência, que aí eu descobri que eu tinha hipotireoidismo e o ganho de peso foi acelerado. Mas a unha grande sempre tive desde criança, eu sempre gostei de unha grande. E eu sempre gostei de coisas interessadas femininas e também por masculinas, eu nunca tive problema por isso. Claro que eu tive uma questão de ser bem mais compreendido entre o sexo feminino do que entre o sexo masculino. Mas eu imagino como por ser criança e estar no processo de adolescência, é muito mais difícil a gente conseguir entender o que é isso, o que acontece, o que é ser uma pessoa gay, o que é ser uma pessoa trans, então é complicado. Não julgo nada que aconteceu no passado com meus amigos. Andando com a minha mãe na cidade, no centro, e a minha mãe, ela parou e falou: eu quero te fazer uma pergunta. No meio da rua, avenida movimentada, e eu falei: tudo bem. A minha mãe me perguntou se eu gostava de namorar meninos ou meninas. Aí eu disse que eu não queria responder. Aí ela continuou insistindo: me responda porque eu quero saber de você antes de saber de outras pessoas. No fundo ela sabia, porque mãe sempre sabe. E eu também sabia, eu sempre soube. Mas eu não queria falar porque a partir do momento que eu falasse eu sabia que seria verdade. E eu não sei se eu teria condição física e psicológica para aguentar essa verdade. Aceitar e ser feliz como eu estou sendo hoje, tive que passar por várias etapas. Primeiro me assumir, primeiro me aceitar, depois aceitar para as pessoas, porque assim eu não ia ter vergonha de, por exemplo, sei lá, andar com vestes de menino, vestes masculinas. E era achismo porque não tinha como eu ter certeza de nada, porque parece que é uma coisa do nada, assim, a gente é sempre convicto de si, mas um adolescente, ele não tem convicção dos seus desejos, dos seus instintos. Então, por isso foi um pouco, assim, complicado, e a minha mãe disse tudo bem. E pra mim, assim, eu sabia que pra minha mãe seria tudo bem, porque no modelo de criação mesmo que eu tive, ela sempre deixou a gente à vontade, sabe? Ela vestia as roupas dela, da minha irmã e mim, e porque eu penso que ela fazia isso porque ela achava que pelo fato de eu ser gay, eu deveria me vestir como uma mulher, mas uma coisa não invalida a outra. Porque a minha mãe mesmo, ela também não sabia como lidar com isso. Se era difícil pra mim, que estava sentindo, também era difícil pra ela, que não tinha acesso a esse sentimento. E se o fato de eu, por exemplo, não conseguir me sentir bem nu na frente da minha companheira, por exemplo, o problema era comigo, não era com ela e nem com o nosso relacionamento, por exemplo. Era meu, que era eu olhar pra mim e não gostar do que tava vendo, não se sentir bem. E depois dessa pesquisa toda, eu entendi que eu era um homem trans e que era isso mesmo que me amargurava durante todo esse tempo. Começar um tratamento, por exemplo, você tem que ou depender da família que possa te ajudar com isso financeiramente, ou você correr atrás, igual eu falei. E se você consegue, que foi o meu caso de conseguir pelo SUS, você já quebrou uma barreira, então você já fica feliz por isso. Pessoas, é mais complicado esse processo. Pra mim foi complicado, mas foi complicado socialmente. Dentro de casa eu sempre tive o apoio da minha mãe e da minha irmã. E do resto da minha família, quando soube, alguns me ligaram, falavam: olha, eu te amo, mas não tocavam no assunto. Falavam: Dave, eu te amo. Eu sabia que me amavam e que isso era uma maneira de dizer que pra eles estava tudo bem. Exercício, assim, é um exercício de se aceitar, mas também de ver quem são as pessoas que fazem parte dessa sua aceitação. Pra mim, que eu não ligo de perder, eu tenho que ficar feliz com
com o que eu ganho através da minha transição. Então se eu perdi parentes, se eu perdi, sei lá, amigos, que por causa disso, não vai fazer, lógico que vai fazer falta porque você tinha um carinho por aquela pessoa, talvez um respeito, experiências, memórias, sentimentos que talvez você não possa ter mais. Mas as pessoas que ficaram e as pessoas que chegaram são as pessoas que vão ficar sim com você sendo do jeito que você é. E se isso não é um motivo para mim continuar sendo feliz, para mim não, para eu continuar sendo feliz e continuar sempre em busca da minha identidade, da minha independência e da minha aceitação sempre, independente de qual barreira for, realmente eu acho que a vida perde sentido, a vida fica cinza e aí a gente entra num topor, assim, a gente vive essas questões de padrão, a gente se adequa demais e acaba esquecendo de viver e de ser feliz. Então daí depois disso, minha família, com acho que foi 10 anos, me colocaram no psicólogo, antes de eu fazer o judô e a ginástica, para entender o porquê que eu tinha esse trejeito, né, considerado feminino. Eu ia para o psicólogo apenas para falar sobre o meu dia, sobre a minha semana, que era uma vez por semana. Eu gostava, achava muito interessante, mas eu não entendia. Até quando eu fui entender no final da sessão, né, quando terminou, minha mãe ter me contado que ela me colocou por causa do jeito que eu era. Não me incomodou em nenhum momento aquilo. Eu achei até feliz, porque eu me sinto privilegiada nesse quesito. Eu acho que tem uma família que se preocupou desde novo em entender o modo que eu me comportava e o modo que eu poderia vir a me comportar. A minha família tem que buscar entender isso desde o começo. Claro que tem certas dificuldades até hoje. E aí depois desse processo, fui passando por isso, a minha mãe parou depois da consulta, aí veio o judô, a ginástica e foi indo. E aí depois que terminou aí, cheguei na minha idade, com meus 15 para 16 anos, eu me impus mesmo na minha família, me assumi como gay. Eu me assumi, e naquela época foi difícil, porque todos já sabiam, né? Ao meu redor já desconfiavam também. E aí quando eu me impus mesmo, só foi para comprovar que aquilo sim era verdade, que todo mundo achava. O que eu também não entendia, eu comecei a entender a partir dos meus 15 anos, o que era ser uma pessoa gay. Bem, na mídia, você via que não tinha nenhuma protagonista de novela com cabelo anelado, não tinha nenhuma modelo de cabelo anelado. Todas as meninas passaram um pouco por isso, né? Você ser um pouco forçado a ter a seguir um padrão, né, estabelecido pela sociedade, porque seu cabelo natural não é bonito o suficiente para você estar indo numa festa, para você estar saindo com os amigos. Era sempre o cabelo liso. Obstáculos que eu encontrei em ser uma mulher plus size e tendo em vista a minha idade, né, eu sou nova, eu tenho 21 anos, foi as roupas mesmo, que elas não se adequam à minha idade e o que eu busco, que é uma coisa mais descolada. Nem sempre, eu não sou tão descolada assim, brincadeira. Mas... E também convenções sociais, por exemplo, aqui, que é um ambiente universitário. As pessoas sempre esperam que a gorda seja engraçada, seja parceira. Tudo bem, beleza, eu posso ser parceira, eu posso ser engraçada, mas eu também quero ser uma mulher que chama atenção, que consiga, sei lá, beijar num rock sem que ficar se preocupando. Ai, será que tá sobrando demais de um lado? Será que ele vai olhar pra mim? Ou não vai falar assim, nossa, mas você é tão bonita de rosto. São um tipo de obstáculos que eu gostaria que a gente não enfrentasse mais e que eu já enfrentei muito. E que eu espero mesmo que as novas gerações elas não enfrentem isso e a gente comece a tratar a gordofobia como um assunto sério. Parar de fazer piadinha. Por exemplo, hoje eu estou fazendo uma gordice. Não, isso não é legal. E aqueles comentários, mas olha a sua saúde. Poxa, da minha saúde, quem sabe sou eu. É isso. As pessoas têm que parar de tentar qualificar o outro pelo que ele apresenta e tentar conhecer de fato quem é. Em 2008, eu já usava meu cabelo 100% alisado, né? Eu fazia escova e chapa todas as semanas para ir à aula. Nesse processo todo, eu fiquei 9 anos arrumando cabelo, né? Secando o cabelo. Importante, né? Que eu acho que a minha irmã, ela também tem o cabelo anelado, o dela é um pouco mais crespo. E nessa época ela decidiu deixar de
de alisar o cabelo, e ela realmente tinha passado pela transição capilar, né? Que ela tinha feito uma progressiva anteriormente. E só que eu via que as pessoas às vezes olhavam pra ela meio estranho, às vezes era um comentário de um parente, de um vizinho, e assim, eu vi que ela tava superando aquilo cada vez mais, né? Porque quando você começa a usar o seu cabelo anelado, você tem todo um processo, né, de transição, não só a transição capilar, mas você tem a transição emocional, você tem a transição psicológica, né? Você tem que se aceitar realmente como você é, você tem que aprender a cuidar do seu cabelo. E aí eu comecei a perceber uns certos olhares e uns certos olhares repudiosos e às vezes até mesmo maldosos mesmo. E só que eu nunca me dei conta disso. E acho que foi na praia que um namorado meu foi e comentou assim, você não acha que vai ficar mal você ir de biquíni pra praia? Você vai ficar bem com isso? E aí eu fiquei refletindo assim, poxa, mas nunca foi problema pra mim isso. Por que eu tenho que ficar me preocupando com a opinião do outro? Se eu gosto do jeito que eu sou, que eu me aparento, me acho gata, por que eu tenho que me preocupar tanto com isso? Eu tive uma transição de fato do cabelo liso, de progressiva, para o cabelo anelado. Eu já tinha um cabelo, de certa forma, bastante natural. Mas como eu fazia muita chapa e escova, então assim, o cacho não era um cacho definido, então eu tinha que aprender a cuidar. Então eu falo que a minha transição, ela foi uma transição do cuidado, né? Eu era uma pessoa que eu não tinha tanto cuidado quando eu usava o cabelo liso, e hoje eu vejo que pra sair eu tenho que cuidar, eu gosto de cuidar, eu gosto de ter um tempo pro meu cabelo, de entender meu cacho, de entender que produto usar. E eu acho que a transição mais importante que a gente, né, pode pensar é a transição psicológica. E aí, a partir desse momento, eu comecei a refletir. Eu tenho que enxergar, tenho que me ver pelos olhos dos outros ou pelo que eu sou. Desde então, eu comecei a ler mais sobre feminismo, sobre gordofobia e acabei me encontrando nesses discursos, né? E aí eu cheguei no site Lugar de Mulher. E aí eu conheci a escritora Clara Verbuck e a Polly, que é uma mulher plus size e referência em assuntos sobre gordofobia. Desde então eu aprendi a me bastar e me aceitar do jeito que eu sou, e eu tento passar isso para as pessoas que sofrem com esse tipo de preconceito, porque é triste, mas a partir do momento que você se aceita, o mundo te olha com outros olhos. Ainda há de repugnância e tudo, e até às vezes as pessoas já acham que eu sou até metida ou autossuficiente demais. Mas se eu não me importo, por que eu vou me enxergar pelos olhos dos outros? Então é isso, eu escolhi me aceitar. Eu prefiro o cabelo anelado, né? Eu acho que combina mais comigo. Hoje eu consigo me reconhecer na frente do espelho, me sentir bonita, né? Hoje eu tô me sentindo melhor, eu me sinto mais bonita dessa forma, né? Eu acho que eu já consigo um pouco desvincular da opinião alheia. A questão de transição entra aí um pouco, porque nessa transição, não tanto de entender quem eu era, na questão minha sexual, de atração, isso eu já consegui entender desde novo, foi mais na questão de performatividade, como eu ia me comportar perante aos outros. E aí que entra, acho que a transição grande, porque quando eu cheguei na universidade, eu era uma pessoa muito mais normativa no modo de ter o cabelo mais curto, de usar umas roupas que socialmente é considerado masculinas, como bermudas, calças, polos. Então eu usava mais roupas assim, as pessoas se acostumaram ao modo de chegar. E aí eu lembro a primeira vez, foi num rock que eu fui, numa festa, e eu decidi ir de saia. E fui de saia. E eu gostei muito de ter usado aquela saia, porque eu sempre gostei dessas roupas. Eu nunca tive essa coisa de associar sexo a roupas, eu achava roupas bonitas e queria usar. E aí eu peguei, fui de saia e me senti muito bem. E nesse processo eu ia usando algumas saias, mas ainda no primeiro período foi bem isso. Aí no segundo período comecei a dar uma mudança.
processo que eu fui passando e eu fui identificando e me impondo, que era algo que eu já tinha, só que eu era poldado a não ter. Então a gente foi. E nessas discussões de volta a casa, porque nós ficamos aqui pelo período de 6 meses e voltamos a casa no período de férias, chegava essa discussão. Nossa, vai cortar esse cabelo, vai cortar essa unha, tira esse esmalte. E eu tinha que ficar voltando toda vez e discutindo isso com a minha família, a gente ficar falando, olha, não é assim. Minha mãe, mas você não precisa fazer isso pra você mostrar que você é gay. Eu falava, mãe, eu não faço isso pra mostrar que eu sou gay. Essa represália, minha mãe ela tem mais medo por mim do que eu possa vir a sofrer do que por ser quem eu sou. Sempre tem algum comentário ao redor que possa vir querer me ofender, mas graças a Deus eu lido muito bem com isso. Eu acho que assim, eu não ignoro, porque também não tem como eu ignorar isso é diário. Mas eu não deixo isso me abalar, porque eu acho que é uma questão de escolhas, né? E é isso que também eu pego de força pra continuar e eu acho que as pessoas deveriam pegar, porque é um exercício, assim, é um exercício de se aceitar, mas também de ver quem são as pessoas que fazem parte dessa sua aceitação. Porque essa outra pessoa, esses outros meios, tudo que você é inserido, também faz parte da aceitação. Porque se ele se aceita, ele aceita o outro, igual eu falei antes. É um conceito de alteridade muito simples. E então, pra mim é muito mais fácil. Eu não posso olhar pra mim um dia e olhar pra pessoas que eu me espelhei também, que se aceitaram, que isso também é importante citar. Quanto mais pessoas você vê que fazem parte do mesmo cotidiano que você, ou semelhante, que fazem parte da mesma causa, seja uma causa LGBT, seja uma causa de gênero, raça, social, trabalhista, seja o que for, pela mesma causa você se fortalece. E então eu quero que as pessoas entendam isso, que se eu tiver essa coragem, você também consegue, porque é difícil e faz parte ser difícil, faz parte a gente duvidar da nossa capacidade, faz parte da gente sentir medo, faz parte a insegurança, porque é através dessas pequenas conjunturas que a gente se constrói. Quando eu percebi que eu poderia ter certos sentimentos. Eu resolvi me aceitar quando eu parei de odiar um corpo que nunca me fez nada. Eu escolhi me aceitar quando eu parei de me enxergar pelos olhos dos outros. E hoje eu posso falar com convicção que eu me aceitei e que eu consigo me reconhecer anelada, bonita, feliz na frente do espelho. E isso é o mais importante pra mim. Eu me aceitei desde o momento em que eu quis ser feliz. Eu decidi me impor quando eu vi que era o único modo que eu conseguiria viver, e viver sendo quem eu sou, vivendo quem eu fui designada a ser.